Olá, mulherada linda, sejam todas bem-vindas, a machaiada também. Estamos aqui de novo, né? Esse mês é um mês assim bem especial, porque estamos falando realmente a respeito de nós mulheres, né? Afinal de contas, como eu falei anteriormente, março agora já virou o mês internacional da mulher. Bom, eu gostaria de começar falando uma frase, lendo, né, uma frase da Cecília Meirelles, que eu achei muito propícia para o mês, para o nosso tempo, para muitas das coisas que temos vivido, e achei fantástica. Então vamos lá. A frase da Cecília Meirelles é a seguinte: não venci todas as vezes que lutei, mas perdi todas as vezes que deixei de lutar. Fantástico, né? Porque, na realidade, como esse mês, a gente fala muito sobre a questão da mulher e fala sobre as conquistas, o que nós temos procurado falar, sobre as conquistas que as mulheres tiveram no decorrer desse tempo, mas citamos já, né? Eu vou até daqui a pouquinho citar aqui rapidinho algumas conquistas de movimentos feministas no Brasil, conquista que nós hoje vivemos por causa de mulheres que se levantaram e levantaram mesmo bandeira e investiram para mudar algumas situações. Mas antes disso, eu quero falar sobre um momento de uma luta, de uma guerra. Temos agora vivendo esse tempo aí, né? É assustador demais, uma guerra, como se fosse só a única. O mundo sempre está em guerras. Umas acabam se destacando mais do que a outra. Mas eu gostaria de falar, inclusive eu sempre costumo falar para vocês, que algumas pessoas defendem uma ideia que Deus, que a Bíblia, que principalmente o apóstolo Paulo, coitado, é uma vítima disso, né? É machista, bem pelo contrário. Se nós olharmos e lermos com atenção, nós vamos observar que a Bíblia não tem nada de machismo, existiam regras, leis de épocas, de tempos, de lugares que vão mudar. Nós vamos ver aqui no Brasil mesmo algumas mudanças de regras, algumas conquistas baseadas em coisas absurdas. Semana passada nós falamos da questão das meninas não terem direito basicamente a estudo. Então, isso são coisas de tempos e de épocas. Mas eu estava me lembrando, quando eu li essa frase da Cecília Meirelles, eu me lembrei de um fato que ocorreu, isso ainda no Velho Testamento, sobre o rei Abimeleque. É Abimeleque o nome dele? É Abimeleque mesmo. O interessante é que, na verdade, o nome dele não era Abimeleque. Nós vamos verificar que existiu outros reis com esse nome. Teve um que foi no tempo de Abraão, teve outro que já aconteceu em referência a Isaac, teve um que já foi em referência a Davi, mas esse daqui era como um título. Na realidade, a palavra Abimeleque vinha do hebraico e o significado era: o rei é meu pai. Mas quem usava esse título, geralmente, era muito ligado aos filisteus. Eles usavam esse título de Abimeleque. E esse Abimeleque aqui, ele era um filho de Gideão. Gideão, aquele lá que Deus chamou para salvar o povo, inclusive dos próprios filisteus, né? E de outros povos. E esse rei Abimeleque, ele era filho de uma concubina de Gideão. Quer dizer, não era o filho da esposa principal. Aí ficou todo revoltado com uma série de coisas, né? Com certeza ele também teve lá seus maus tratos, seus desprezos pelos irmãos, mas ele acabou fazendo algumas coisas bem ruinzinhas, né? Bem ruim, bem feias, vamos dizer. E ele teve dos ataques que ele fez com o exército dele, ele incendiou uma torre e matou várias pessoas que estavam escondidas nessas torres. As torres de vigílias, elas eram usadas realmente para poder vigiar a aproximação de inimigos e tudo mais,
mas elas também, muitas das vezes, eram usadas como lugar de refúgio, né? Nós ficamos vendo aí essa questão agora lá da guerra na Europa, aonde as pessoas, como lá no tempo da Primeira, da Segunda Guerra, se escondiam em locais subterrâneos e lá eles subiam para algumas torres. E ele incendiou, no primeiro caso, uma torre e matou todo mundo que estava na torre. Nesse caso aqui, lá no livro de Juízes, no capítulo 9, ele invade a cidade, ele invade uma cidade e o povo tinha fugido para a torre e estava lá. O povo correu para essa torre, imagino que deveria ser bem grande, né? E aí o que ele fez? Ele chegou para poder dominar a cidade e quando ele percebeu isso, ele teve a mesma ideia do que ele tinha tido no outro caso anterior. Ele resolveu incendiar e matar todos que estavam lá. Com certeza as pessoas até deveriam saber o que tinha acontecido anteriormente. Acredito que isso deve ter gerado um pânico. E quando ele chegou próximo à porta que dava acesso a essa torre, e ele deu a ordem que trouxessem tudo que ia colocar ali, madeira, né, para poder incendiar a torre, uma mulher lá de cima da torre pegou uma pedra de moinho. A pedra de moinho, ela tinha vários tamanhos, né? Aquelas mais domésticas, mais caseiras, eram pedras menores, mas eram pedras brutas, talhadas, né? Elas tinham um formato arredondado, com um furo no meio onde se encaixava uma madeira e rodava ela em cima dos grãos, para moer os grãos e aquela coisa toda. E ela, lá de cima, puf, jogou a pedra e a pedra acertou a cabeça de Abimeleque, causando um traumatismo craniano, mas que ele ainda ficou consciente. O incrível de tudo isso é que ele, quando ele percebe a situação dele e ele sabe que ele vai morrer, ele não vai escapar daquela situação, o que ele faz? Ele chama o escudeiro dele, que era um soldado que andava com ele carregando os escudos, carregando as flechas, né, as espadas dele, e ele manda ele pegar uma lança e matar ele. Mas você sabe qual é a justificativa por que ele falou isso? Deixa eu ler aqui para vocês, vou pegar aqui a Bíblia. Juízes, capítulo 9, versículo 53 e 54. Ele diz assim: porém certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço atravessou e ele morreu. Gente, numa hora dessa, o cabra com a cabeça rachada, sabendo que ia morrer, o grau de machismo dele gritou naquela hora. Será que se fosse um homem, eu acredito que sim, se fosse um homem que tivesse jogado essa pedra de moinho na cabeça dele, quer dizer, ele deu para ele ver quem foi que jogou a pedra. Será que nessa hora, se fosse um homem, ele teria tido essa atitude? Não, mas a preocupação dele, ele não queria entrar para a história sabendo que ele foi morto pelas mãos de uma mulher. Isso tudo prova o quanto que o machismo é uma coisa enraizada e que vem, acho que desde a queda do homem, desde quando teve a queda de Adão e de Eva, que a Bíblia fala que nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós já nascemos em pecado. É lógico, a criança não tem pecado, vai chegar o tempo da consciência e tal. Mas a nossa natureza é assim. Então, não é a natureza de Deus. Porque se fosse a natureza de Deus, ele ia permitir que ficasse registrado para que hoje nós soubéssemos disso? Não. Então, nós mulheres, realmente nós precisamos lutar. Não é uma luta, amadas, não é uma luta para que nós possamos atacar os homens, para que queremos sermos superiores aos homens.
Até porque lá em Gênesis, quando Deus ele se reúne com a Trindade para trazer à existência o homem, ele diz o seguinte, que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Macho e fêmeas foram criados por Deus. Então, nós fomos criados da mesma forma. Mas lá na frente, nós vamos falar sobre a ação do Espírito de Deus derramado sobre homens e mulheres. Então, nós vamos ver no decorrer da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver muitas citações em referência à importância para Deus, que não há diferença, não há acepção para Deus nesse sentido entre homens e mulheres. O que nós temos buscado, o que tem sido feito, os movimentos que têm acontecido e acontecer, estão acontecendo, e eu acredito que vão acontecer durante toda a história, não é para que nós possamos ser tratadas como superiores, né, como mandatárias das situações, mas é como diz a música da Aretha Franklin, respeito. É o que nós queremos, respeito. Eu gostaria de deixar hoje para cada uma de nós alguns pontos de conquista no Brasil através do trabalho de várias mulheres, de vários movimentos. Eu gostaria também de dizer que não é que não tenham coisas em movimentos feministas que, de repente, a gente algumas coisas não concordo, não aprovo, mas eu colocar como uma coisa ruim, negativa, é sermos injustas. Quando nós olhamos as conquistas através desses movimentos, dessas mulheres, isso nos torna pessoas injustas. Eu vou colocar aqui só alguns, né, porque são vários, e na próxima semana a gente pode estar citando outros. Em 1827, está muito também ligado à palavra da semana passada. Se você não assistiu, assista o vídeo da semana passada, que nós falamos de Nízia Floresta. Então, 1827, meninas são liberadas para frequentar escolas no Brasil. E olha que teve todo um processo de limitações para isso. Em 1879, mulheres conquistam o direito a frequentarem faculdades. Porque, na realidade, se nós vimos lá em 1827, era ir para a escola. E mesmo assim, elas estudavam até uns 12, 13, 14 anos. Porque já eram tiradas para casar e tudo mais. Então, já em 1879, elas já conquistam o direito de fazerem faculdade. 1932, falamos também na semana passada sobre os 90 anos, agora em fevereiro, da conquista da mulher do direito ao voto. E na semana passada eu esqueci de falar que em 1932, quando elas conquistaram isso, a lei só foi liberada para mulheres solteiras e viúvas. Sabe por quê? Olha que loucura. Porque as casadas só poderiam votar se o marido permitisse. Ele tinha que autorizar para que elas pudessem votar, né? E em 1962 foi criado o Estatuto da Mulher Casada. Olha que coisa louca. 1962. Há 60 anos atrás. Esse ano está fazendo, que é em agosto, se não me engano, 27 de agosto. Então, esse ano vai fazer 60 anos que foi criado uma lei do Estatuto da Mulher Casada. Sabe por quê, minhas amadas? Porque até essa lei ser criada, para trabalharmos, nós tínhamos que ter autorização escrita do marido. Se fôssemos casadas, tinha que ter. Eu, de repente, acredito que talvez, não sei se é solteira, teria que ter uma autorização do pai, não sei. Mas era dessa forma. Você sabia que se você
tivesse um emprego hoje, vamos dizer que essa lei não tivesse sido estabelecida, essa conquista por um movimento feminista não tivesse sido alcançado, hoje você que é uma professora, que é médica, você que é uma advogada, sei lá, você que tivesse alguma profissão nessa área, você poderia estar lá trabalhando, tá? Ter o seu trabalho, lógico, você tinha levado uma autorização para poder você trabalhar. Aí seu marido cismava que não queria mais que você trabalhasse, ele nem precisava conversar com você e falar assim, olha fulano, você a partir de agora não vai trabalhar mais não, pede demissão não. Ele ia lá no teu trabalho, sem nem você saber, conversava com o seu chefe, com o seu empregador e dizia, olha, eu não quero mais que minha mulher trabalhe. E aí, simplesmente era demitida. Ele só chegava em casa, ó, não precisa se arrumar para ir trabalhar hoje ou amanhã não, porque eu pedi sua demissão. Essas e outras demais conquistas nós tivemos, e quando nós muitas das vezes falamos assim, somos contra, feminista, demonizamos os movimentos feministas que aconteceram, que acontecem, que podem vir a acontecer, nós precisamos entender que estamos sendo ingratas com tantas conquistas que temos e que vivemos. Então eu quero terminar repetindo para você essa frase de Cecília Meirelles, que eu achei realmente muito propícia para as coisas que vivemos nos tempos de hoje. E ela diz assim, não venci todas as vezes que lutei, muitas das lutas que nós fizemos, que nós fazemos, talvez não teremos conquistas sobre ela, mas perdi todas as vezes que deixei de lutar. Aquela mulher que salvou uma cidade quando jogou aquela pedra na cabeça do rei Abimeleque, ela talvez tenha lutado de outras vezes sobre algumas coisas e não conquistou, mas naquela hora ali foi ela que definiu a conquista de uma cidade. Não estou dizendo que é para ninguém sair jogando pedra na cabeça dos homens, não, por favor, não sai matando não. Eu estou dizendo sobre luta, sobre tomar uma posição e lutar em favor de algo que é justo e que seja legal. E que nós possamos entendermos as conquistas que temos através da forma que chegaram até os nossos tempos, os nossos dias e os nossos direitos. Um beijo carinhoso para vocês, fiquem com Deus, cheiro no cangote.